Eu já comentei sobre o final do último arco de Shimaemao na parte passada, onde teve o fechamento no romance com mais duas heroínas, que eram a Celis e a Nanao. Basicamente o volume 12 inteiro foi só fanservice do Basara usufruindo do seu harém. No entanto, ainda tem um extra sobre o casamento deles no volume 13. Mas antes de qualquer coisa, se quiser apoiar o canal com algo além da sua inscrição, que é muito importante, tem também a área dos membros, porque são vocês os únicos patrocinadores do fanservice de cultura, né? São vocês. Dito isso, bora para o volume 13. Esse volume no caso é um compilado de extras, ele tem 2 capítulos que se passam no presente, que são o prólogo e o epílogo, e todo o restante são histórias extras de outros volumes. Ao longo da Light Novel existem diversos curtas detalhando um pouco mais sobre a vida cotidiana do Basara e das heroínas, e esse volume 13 junta todos esses capítulos em um único volume. E o que importa pra gente hoje é o casamento do Basara. De primeiro momento no prólogo, podemos notar que o protagonista está sozinho em uma suíte, vestindo um smoking branco e se preparando para sua cerimônia de casamento. O Basara estava se preparando para se casar com 8 garotas: a Miu, a Maria, a Yuki, a Kurumi, a Zesto, a Celis, a Nanao e a Hasegawa, sendo um total de 8 esposas confirmadas nesse harém. Além disso, a cerimônia será apenas para os noivos, para o Basara e as garotas. Nenhum convidado externo foi chamado, nem familiares e nem amigos. O que nessa parte eu achei um pouco decepcionante na minha opinião, porque nem sequer tivemos o retorno do Jin com as duas mães do Basara. O Jin havia ido resgatar a Rafaeline e a Safira no Reino Divino, e é mencionado que ele até mesmo derrotou 2 dos 10 deuses no processo, mas aparentemente ele não conseguiu fazer isso a tempo do casamento do Basara. E a razão principal para a ausência dos convidados é a política. Basicamente, o Basara e suas noivas estão no centro de uma frágil aliança entre o mundo dos heróis e o mundo dos demônios. Em relação ao risco com os heróis, a Celis, que é uma das noivas, ainda é uma cavaleira sagrada do Vaticano, e a ligação dela com o Basara pode ser usada contra ela como uma peça política, colocando a própria Celis em risco. O Albareios pode ter sido morto pelo Jin, mas ainda devem existir figuras no Vaticano que gostariam de controlar o grupo do Basara. Em relação ao risco com os demônios, o atual Lorde Demônio, que é o Leonhard, mantém uma forte desconfiança e inimizade com o Vaticano devido aos eventos passados, se referindo ao caso Shiba. Então a presença de representantes do Reino dos Demônios no casamento poderia ser mal interpretada pelo Vaticano, e convidar apenas um dos lados iria prejudicar a aliança. A solução no fim, infelizmente, foi não convidar ninguém, né? Fazer o casamento só entre o Basara e as garotas. Até mesmo os familiares foram descartados. A presença de qualquer familiar também traria complicações políticas. O pai da Miu, que era o Lorde Demônio anterior, o Wilbert, não poderia comparecer principalmente por causa do seu posto como líder da facção moderada e para preservar sua identidade. Não fica exatamente claro isso durante a Light Novel, mas o autor deixa entender que o tio da Miu, que é o Ramsas, na verdade é o pai dela, o Wilbert. Basicamente ele forjou a própria morte para proteger a Miu e para preservar a paz no Reino dos Demônios. Existia uma inimizade entre o Wilbert e os membros do Conselho, então com a morte do Lorde Demônio mais poderoso e o surgimento do Ramsas, seria mais fácil de tirar a atenção de cima dele e combater o Conselho. Em relação aos pais da Yuki e da Kurumi, eles estão lidando com as consequências do caso Shiba na Vila dos Heróis. Após a exoneração dos anciões, a família Nonaka ficou encarregada de reorganizar o clã dos heróis do Japão, então eles não poderiam comparecer nesse casamento, e também seria algo que afetaria de maneira política. É como eu sempre falo, né? A política sempre fode a vida das pessoas, é sempre assim. Além disso, algumas noivas não têm familiares, né? Que é o caso da Zesto, por exemplo, que é uma criação do Zolgear. Durante o prólogo também tem a chegada do Takigawa no quarto do Basara, que não veio como convidado, mas como mensageiro do Leonhard. Basicamente, o Lorde Demônio se sente culpado. Ele acredita que sua própria desconfiança em relação ao Vaticano foi um dos fatores que forçou o Basara a realizar esse casamento sem convidados, consequentemente arruinando o evento. Ele pede desculpas não como Lorde Demônio,
mas como Leonhard individualmente. Nisso, Bastara explica que embora o casamento pudesse ser usado como uma ferramenta política para a aliança, ele se recusou a sacrificar seu matrimônio por isso. Ele priorizou os desejos dele e de suas noivas, obviamente. Além disso, Bastara afirma que este é o melhor momento para o casamento, e a ausência dos convidados, embora seja algo triste, também é algo bom para evitar armadilhas políticas. É importante ser destacado que, como o casamento deles não é reconhecido pela lei humana, não haverá uma certidão oficial. É dito que realizar a cerimônia com as próprias mãos é uma forma de afirmar a legitimidade do próprio evento. Então Bastara complementa, ele pede ao Takigawa que transmita ao Leonhard para não se preocupar com nada. A situação atual do casamento está longe de ser um problema. O problema seria se fossem usados como arma política. A mensagem final do Lorde Demônio também contém um agradecimento indireto, já que o casamento ousado do Bastara com 8 garotas pode no futuro abrir um caminho para a Sociedade dos Demônios aceitar melhor o próprio relacionamento do Leonhard com sua irmã adotiva, que é a Liala. Foi algo que acabou motivando Leonhard a afirmar sua relação com a Liala sem nenhum medo de ser julgado, ainda mais por ser uma figura tão importante no reino dos demônios. Com essa mensagem final fechando o prólogo e a primeira parte do casamento, que foi essa conversa entre o Bastara e o Takigawa enquanto o protagonista se arrumava para a cerimônia. Depois disso, os capítulos do 1 ao 15 são histórias extras, são curtas de volumes anteriores, que eu posso dar uma comentada melhor em outra ocasião, porque o nosso foco hoje é apenas no casamento. O epílogo começa com o Bastara relembrando desses eventos da vida cotidiana deles, e o Takigawa até brinca dizendo que sabendo quem é o Bastara, o futuro certamente trará ainda mais agitação e novas memórias, com o protagonista concordando e percebendo que aquele não era o fim, mas o início de uma nova fase para suas vidas. O Bastara também explica que assim que suas noivas terminarem de se preparar, ele receberá uma mensagem e irá esperá-las para o andar da cerimônia, então ele só estava no aguardo por enquanto. Além disso, é destacado que esse casamento não é algo exatamente religioso, isso foi uma escolha necessária devido às diferentes origens, linhagens e posições das noivas. Os votos que eles vão fazer não são para os outros ou simplesmente para Deus, mas um juramento entre eles e mais ninguém. E pouco antes do Takigawa ir embora, ele comenta de forma sutil sobre a rigorosa segurança que tem no local, com o Bastara confirmando silenciosamente, sabendo que a segurança estava a cargo do seu subordinado, que é o Shiba. Isso é um ponto importante que apenas o Bastara e a Hasegawa sabem da existência do Shiba, sabem que ele ainda está vivo. Apesar do Takigawa não saber disso oficialmente da boca do Bastara, sua percepção aguçada permitiu deduzir a presença e o papel atual do Shiba, o que acabou impressionando o Bastara. Nesse momento, o protagonista até reflete sobre a importância crucial do Takigawa em toda a sua jornada até este momento. Ele foi o primeiro aliado quando a Mil foi visada pelos demônios. Ele foi essencial na luta contra os Olgier, durante a ida deles ao reino dos demônios e na batalha final contra o Shiba. O Bastara até agradece o seu amigo por toda essa ajuda até agora, e se algum dia o Takigawa precisar de ajuda também, ele correrá para o lado dele sem qualquer dúvida, fortalecendo ainda mais esse laço de amizade entre os dois. E antes de desaparecer, o Takigawa diz suas palavras finais: parabéns pelo casamento, que o futuro lhe traga felicidade. Com isso, após receber uma mensagem da Maria, o Bastara caminha até um jardim com muitas flores, com o céu perfeitamente azul e um vento agradável, sendo no geral um local bem simples, mas perfeito para firmarem seus votos. Podemos ver uma cena do Bastara esperando as heroínas sob a luz do sol, e então ele acaba ouvindo uma voz chamando seu nome, assim introduzindo um novo sobrenome para as heroínas, sendo a Tojo Mio, a Tojo Yuki, a Tojo Maria, a Tojo Kurumi, a Tojo Zesto, a Tojo Shisato, a Tojo Nanao e a Tojo Celis. Uma cena que deixou o protagonista obviamente sem fôlego, maravilhado com a beleza de todas as heroínas que retribuíram o sorriso também. Nesse momento, como marido e como homem, o Bastara renovou em seu coração o juramento de protegê-las para sempre, assim estendendo a mão e dizendo com uma voz confiante: venham, vamos fazer os nossos votos, com as noivas concordando com um aceno. Esse final de Shimaemao marca o fim e um novo começo para a história do Bastara e suas esposas, amarrando perfeitamente toda essa história que prometeu Eti e Aren e cumpriu isso com maestria, deixando esse fanservice no volume 13. No mais, era isso. Eu ainda tenho algumas considerações finais a tratar sobre esse assunto do final de Shimaemao, que ficará para um próximo vídeo futuramente. Então, obrigado a todos pelo apoio e até uma próxima!